Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSC. Ele que está no Nordeste, está em Teresina, onde eu também tenho família, né? Eu disse no primeiro bloco, sou a Joyce aqui do Brasil, já passei por tudo que é canto, né? E tenho família aqui no Nordeste, então me considero nordestina também de coração, né? E a pergunta é, né, e essa pergunta inclusive veio no meu Twitter, né? Quem é o vice dos sonhos de Jair Bolsonaro? É com quem o senhor tem conversado? Vou fazer uma brincadeira contigo agora. Poderia ser uma loura inteligente? Ia ser o terror, hein? Olha, eu costumo dizer, Joyce, que eu nem arranjei namorada ainda, você já quer marcar minha data de casamento. Então eu estou andando pelo Nordeste, estarei agora, daqui a pouco, o prefeito de Parnaíba. Monsanto. Monsanto, eu gosto Histórico muito dele. Monsanto. É um homem que tem uma ascendência muito grande, não no Nordeste, não é só apenas na Paraíba. A gente vai conversar muito sobre política. É um homem que nunca esteve envolvido em besteira nenhuma, né? E é um homem que eu gosto muito dele e nós vamos conversar de política. E, obviamente, a gente não pode, um primeiro contato hoje, já começar a botar aliança no dedo e ser noivo. Não, a gente vai conversar com muita gente. Até porque é uma escolha muito importante essa aí. Essa pessoa tem que agregar. Não é apenas tocante a voto, no meu entender. É agregar para te bem assessorar, te orientar, te dar sugestões, caso a gente chegue a presidente da República. Bom, privatização. Você já disse, olha, não quero privatizar tudo, alguma coisa tem que estar na mão do Estado. Essa é uma das perguntas, né, do ramo. Ele diz, olha, eu quero que você pergunte, Joyce, Bolsonaro vai ter coragem de privatizar tudo? Não. Tudo também não, Tudo né? não, você tem que, olha só, quando fala em privatizar a Petrobras, por exemplo, o que é injusto, Joyce? Botaram o preço dela lá embaixo, ok? E agora querem vendê-la? Não, hoje se bobear, né? O que o pessoal desviou, se eles fizerem uma vaquinha aí, eles compram a Petrobras. É verdade. Ou seja, a Petrobras passa a ser deles. Quando você quer vender um carro teu, o que você faz? Você dá um trato nele, na lustrada, lava, bota água com açúcar no pneu, né? Bota um bom ar dentro dele, é o que nós temos que fazer. A Petrobras, você pode até pensar em vendê-la lá na frente, mas, se bem que é uma questão de energia estratégica, tomar cuidado com isso aí. Mas você não pode, hoje em dia, de forma precipitada, falar que, vamos lá. Bom, uma pergunta te provocando aqui do Vitor Antônio. Do Júnior Nascimento. Se caso o senhor não venha a ser candidato, há uma possibilidade de apoiar o Dória como candidato à presidência? Tem que combinar com os russos, né? Então o PSDB não vai nem deixar o Dória sair também. Aliás, como é que o senhor avalia a gestão do Dória? Dia 31 de março, eu fui numa formatura de quase 1000 sargentos da Polícia Militar de São Paulo, lá no Sambódromo deles lá. Fui aplaudido, né? Pela plateia, etc. E quando deu uma oportunidade ali, no intervalo, eu cumprimentei o Dória, ele me tratou com muita cordialidade, foi quase 30 segundos, não deu para conversar nada. Desejei boa sorte para ele, ele olhou com uma cara bastante simpática para mim. Assim como eu não sou um homem de partido, eu não sei se o Dória é. Eu espero que ele não seja, porque em não sendo, é uma pessoa que pode ter um grande futuro na polícia. Agora, nós não podemos ter briga entre nós, né? Sim. Se ele continuar fazendo um bom trabalho na prefeitura e se mostrar aí que não é um homem de partido, ele pode ser uma opção para 2018. Bolsonaro tem que ser estrategista, diz aqui o Li, e tem que ter gente estrategista ao seu lado. Como é que você vê essa afirmação? Não há a menor dúvida, né? O próprio Temer, ele tem um brilhante homem do seu lado, é o general Etigói. Não falta gente competente nas Forças Armadas e no meio civil também. Nós temos como buscar esse tipo com esse perfil de pessoas. Pode ter certeza, se um dia eu chegar lá, as pessoas que eu colocarei lá serão mais do que honradas, serão competentes e estrategistas. Um dado momento, aqui um tempo atrás, eu falei que ia botar metade dos meus ministros militares, né? Deu uma confusão, né? Nossa, não sei o quê. Falei, pô, Dilma e Lula botaram metade de guerrilheiros, né? E outra metade eram saqueadores. Você quer o quê? Agora, por que esse preconceito para com o militar? Os militares ficaram aí 20 anos no poder, ninguém saiu rico. A questão da economia, passamos da 49ª para a 8ª economia no mundo. Teve alguns que sofreram alguma coisa? Sim, sofreram. Tá? Mas a grande mídia só fala que eles sofreram. Eu duvido de muitas vezes desses depoimentos que sofreram, mas não diz o que eles fizeram até ser detido por nós. A grande maioria vivia em Cuba e entraram aqui na luta armada com dinheiro da União Soviética. Então,
pau cantou. Você imaginou, por exemplo, se nós não tivéssemos aniquilado a guerrilha do Araguaia, a exemplo da Colômbia, nós teríamos uma FARC no coração do Brasil. Foi uma outra época. Eu pretendo, Joyce, esquecer esse assunto e é daqui para frente o nosso Brasil. Ficar remoendo o passado não leva a lugar nenhum. Coisa que o PT fez muito bem, infelizmente, né? Com a tal da criação da Comissão da Verdade. Vamos lá. E o bocão de Jair Bolsonaro? Quem segura o bocão de Jair Bolsonaro? Uma vez que eu fiz um vídeo, que foi quando deu a confusão lá sua com a Maria do Rosário. E eu falei no vídeo assim, cala a boca, Bolsonaro! Fica quieto, cala a boca, Bolsonaro! Por quê? E eu ainda conversei com ele a respeito, porque dá munição pra essa gente, eles sabem usar, tanto que ela conseguiu te arrastar numa sacanagem pro Supremo, passando por cima, como nós falamos, acho que foi no primeiro bloco, da imunidade parlamentar, né? E isso tudo pode se configurar, inclusive uma tentativa de puxar o tapete da sua candidatura, né? Sim. O bocão de Jair Bolsonaro, quem segura? Não, eu tenho me controlado, policiado, né? Até a idade vai chegando, acabei de fazer 62, com cara de 30, né? Mas com 62, a gente tem que se policiar, uma palavra errada. Eu estava falando sobre quilombolas e áreas indígenas. Na hebraica, deu uma confusão também, deu uma confusão também, é lógico. Né? O que acontece? Você pode demarcar terra para índio? Pode. Você pode demarcar para quilombola? Pode. Agora, você não pode prejudicar brasileiros que estão aí há 200, 300 anos ali naquela área, como estão fazendo no Vado Ribeiro agora, basicamente com quilombolas. E extrapolei um pouquinho, sim, extrapolei, mas é uma realidade. E no Vado Ribeiro tem negro brigando com negro, porque quando uma família, que é o registro de uma área como quilombola, começa a desalojar sitiantes, pequenos proprietários rurais ali, que tem afrodescendente no meio dele também, e o pau está quebrando. E eu falei aquilo. Você pode ver uma grande verdade. Você vai em muitos locais em quilombola, vai na cidade, você compra implementos agrícolas, né, manuais, mais barato, porque eles recebem da União e revende baratinho para a cidade, não aplicam. Uma parte dos quilombolas tem lá envolvido na agricultura familiar, mas agora outra parte não. É isso que está errado. Agora tem muitos quilombolas, reservas indígenas, que estão inviabilizando o desenvolvimento daquela região, né, que você não pode, pelaquela área demarcada, fazer estradas. Você não consegue, inclusive, áreas indígenas, fazer com que linha de transmissão passe por cima da terra deles, que atrapalha a vida deles. Isso daí tem que ser combatido. E nós, né, a minha proposta é a seguinte: primeiro, o Brasil já tem mais de 14% demarcado como terra indígena, uma área maior que a região sudeste. Chega de reserva indígena, afinal de contas, Joyce, acredita se quiser, só tem terra indígena, né, em cima de área rica. É verdade, é verdade. Eu fiz uma reportagem uma vez, que foi inclusive premiada, Bolsonaro, nacionalmente, e que tratava da questão dos índios. E uma grande especialista da USP, que muitas vezes é esquerdinha, mas essa não era, me dizia o seguinte: índio não quer ficar no mato. Índio quer lancha, índio quer avião, índio quer usar o tênis Nike, índio quer... Ele não quer viver lá no meio do mato. Então você tem uma porcentagem muito pequena de índios, por exemplo, estou falando dos índios, né? Por exemplo, que mantém aquela cultura de não ter a proximidade com a cultura do branco, mas isso é um percentual muito pequeno. E você usa o sangue lá da 15ª geração para trás, muitas vezes, para demarcar terras indígenas. Aí não dá, né? Nós nos sentimos muito aqui, até você que está mais perto aqui da região norte, né? Quem dirá o sudeste. Acabaram com o estado de Roraima. Quase 50% é tudo demarcado como terra indígena. Basicamente, Raposa, Serra do Sol e Yanomami. Yanomami, Joyce, é 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, uma área riquíssima ali. Você, por exemplo, Roraima não tem energia elétrica. Metade vem de Guri, que é uma hidrelétrica lá da Venezuela, energia de péssima qualidade, e outra metade é poluente. Temos ali uma termoelétrica. E se você quiser fazer uma represa lá no Rio Cotingo, você pode fazer até 3, uma só daria conta para abastecer e sobrava todo o estado de Roraima. Você não pode, porque o pessoal levou índio e lançou praticamente de paraquedas ao longo da calha do Rio Cotingo. Você não pode fazer mais nada. E hoje eu te pergunto, se nós teríamos como negociar com o índio para fazer uma hidrelétrica lá? Eu acho que é quase impossível você fazer isso daí. O que você teria que fazer? O que a ONU há muito tempo já vem trabalhando, né? Pela autodeterminação dos povos indígenas. Nós podemos, mais cedo ou mais tarde, ver essas grandes reservas indígenas como novos países no nosso Brasil. Então, a grande incógnita é como nós devemos solucionar esse caso, já que eu acho que não passa apenas uma decisão nossa. Porque o primeiro mundo, se você quiser, por exemplo, fazer uma hidrelétrica no Rio Cotingo, uma só, você talvez tenha problema com o primeiro mundo, que pode levantar barreiras comerciais contra a gente.
Vamos lá, continuando aqui no tema bocão de Jair Bolsonaro, aos temas polêmicos, né? Jair Bolsonaro foi muito rotulado pela questão do kit gay, homofobia, não sei o quê, porque é homofóbico, porque é racista. Quem é Jair Bolsonaro quando o assunto são os gays? Eu não sou, eu sou igual a você. Tá? Isso aconteceu no final de 2010. Igual eu? Por que você não é homofóbica nem eu. Eu sou conservadora, mas eu sou conservadora nesse ponto. Sim. A questão da legalização do casamento como instituição, né, eu acho que não pode haver um casamento religioso, por exemplo. Tá. Né? Joyce, o que acontece? Né? Para nós vivermos em sociedade, nós criamos leis. A lei maior do Brasil se chama Constituição. Então, mal ou bem, tem artigo que eu detesto ali, mas sou obrigado a respeitar, e você também. Então, você vai no parágrafo 3º do artigo 226, quando fala da família. Diz lá esse artigo 226, né? Para efeito de proteção do Estado, é assegurada a união estável entre homem e mulher. Se quiser fazer casamento, parte daí, inclusive isso deve ser facilitado pelo Estado, de modo que se transforma em casamento. Tem que mudar isso aí, tem que falar entre pares. Então, se alguém que defende a causa, apresente uma proposta de emenda à Constituição. Se passar, tudo bem. Se não passar, continua fazendo dessa maneira. Você tem razão. Quando você fala, por exemplo, em casamento religioso, né? Naquele malfadado PLC 122, que foi arquivado no Senado, um grande trabalho especial do Magno Malta nesse sentido, ok? Ali dizia, se um padre ou um pastor não realizasse um casamento não religioso, ele pegava 3 a 5 anos de cadeia inafiançável. É um absurdo isso aí. Inclusive, hoje em dia, Joyce, tem Bíblia já no mercado, acredite se quiser, mais uma vez eu falo isso para você, que praticamente tira a questão lá que fala da homossexualidade no livro de Romanos. Ou seja, estão bagunçando tudo no nosso Brasil. Ninguém é contra 2 homens e 2 mulheres que sejam felizes, sem problema nenhum. Agora, querer impor isso, essa cultura, ou esse costume, ou seja lá o quê, para criancinha a partir de 6 anos de idade, não. Dizer que com isso vai combater a homofobia virou, vamos dizer, começou a aparecer em 2010 mais ou menos. Ninguém falava isso aí, como se fosse um grande mal da sociedade. Assim como um cara faz uma maldade com o homossexual, faz com hétero também, faz com o torcedor de um time de futebol, e nós não podemos esgarçar mais ainda os valores familiares para atender uma minoria que, no meu entender, está sendo atendida. Feministas. Eu sei, elas são chatas, mas o que você acha? O que você acha dessa corrente? Eu fiz um vídeo de, gente, vocês são chatas pra caramba, né? Porque são chatíssimas, né? Vão defender de verdade coisas que envolvem a mulher, ficar defendendo aborto, quase que hostilizando as mulheres, tem que abortar, tem que isso, que é isso, vamos cuidar da vida. Mas enfim, feministas. Vivemos em sociedade, né? É uma linha completamente equivocada. Eu não vi feminista defendendo, por exemplo, a castração química para estuprador. Não vejo. Agora ficam defendendo bandeiras hipócritas, parece que querem aparecer. Algumas acabam caindo na real e se convertem, né? Se convertem. Né? Daqui para lá não passa ninguém, de lá para cá passa muita gente. E isso aí é a liberdade de expressão. Você pode ver, eu estive na Hebraica agora, tinha 600 pessoas sentadas, mas algumas em pé. Parece bacana, lógico, quando o bocão fala um pouquinho demais, tudo bem. Mas lá embaixo tinha umas 60 pessoas que, se não é uma parada da polícia, eu não conseguiria entrar. Ou seja, quando eles fazem uma marcha da maconha, por exemplo, eu não vou lá, porque eu sou contra, tá? Aí também não vou lá para dizer que sou contra. Eu respeito o direito de se manifestar deles contra a liberação da maconha, mas respeito. Agora eles não respeitam o nosso lado. Agora acredite se quiser, né? Nós fotografamos, filmamos lá embaixo, né? Tá vendo que eu estou prestigiado? Olha só. Tinham 2 polícias lá embaixo gritando, né? Bolsonaro, torturador, não sei o quê. Um é o Vadir Damu, outro Carlos Mink. Ah, coisa bonita. O Vadir Damu é um que fala o tempo todo que tem que prender o Sérgio Moro. Tá? O Mink, o passado dele, num assalto a banco, ele do lado, ele na luta armada, a equipe dele, né? A quadrilha dele matou um cliente do Banco Arnaud, que era um banco que existia naquela época, nos anos 60. Só gente boa. Só gente boa. Agora, esse pessoal, a gente pode errar. Agora, ele se orgulha do passado dele. Agora, o Vadir, ele presidiu a OAB, inclusive, lá do Rio de Janeiro, né? É uma vergonha as propostas que eles defendem. Okay? Eles, inclusive, não respeitam a liberdade de expressão dos outros. Aliás, o seu Rio de Janeiro foi assaltado por uma quadrilha, né?
uma quadrilha generalizada que tomou conta do Rio de Janeiro, né? Virou até piada, né? O Rio não é assaltado desde garotinho, mas desde Cabral. Né? Adriano Anselmo impedindo que a polícia entre para vistoriar o apartamento dela, né? Nesta quarta-feira. Quer dizer, o Rio tem jeito, Bolsonaro? Olha, eu acho que se alguém se candidatar a governo do Rio, tem que chamar um psiquiatra para analisar esse cidadão. A previsão esse ano é que pelo menos 2 folhas não consigam ser pagas, que é o pagamento obrigatório, por falta de recurso. Roubaram tudo. Assaltaram tudo. Nós, em relação a outros estados, além das receitas normais, nós tínhamos em torno de 9 bilhões de royalties do petróleo. Quando caiu ali o preço do petróleo de 130 para 40, 35 dólares, o Rio foi uma desgraça. E mais as obras faraônicas. Quando você aceita de um empresário uma propina, o empresário, nos termos aditivos, até ele bota o preço onde bem entender, você não tem moral para falar nada. E assim foi feito no Rio de Janeiro. Pode ver, tínhamos ali o privilégio, né, ter um dos 10 homens mais ricos do mundo. Uhum. Hoje, ele está lá em Bangu. Se aqui em Teresina agora está calor, imagine em Bangu, no Rio de Janeiro. Lugar de corrupto na cadeia? Em qualquer lugar que não seja na política, né? Na cadeia, preferencialmente, com toda certeza. Okay? Jair Bolsonaro está junto com parte da população que pede justiça e Lula na cadeia? Por mim, ele nem teria sido eleito absolutamente nada. Agora, a cadeia dele está demorando, mas eu acho que agora está madura. Eu reconheço, Joyce, que até há pouco tempo seria difícil uma prisão do Lula, porque ele teria como movimentar um exército aqui do MST, MTST, cubanos. São Paulo tem praticamente 40 mil haitianos, muito na mão do Boulos, do MTST, e ele poderia, né, fazer com esse pessoal, fazer um cordão de isolamento, além de poder mergulhar o Brasil novamente numa nova luta armada, semelhante ou diferente, não, muito pior daquela que começou em 66, com a bomba do aeroporto de Recife, onde um jornalista e um almirante foram mortos. Mas que chegue a vez dele. Vai chegar a vez dele. Até você ver, quando você prende aí certas ex-autoridades, não tem justificativa agora para achar que tudo está sendo feito de forma seletiva. Uhum. A hora dele já passou, no meu entender. Ele vai ser ouvido agora, dia 3 de maio, pelo Sérgio Moro, né? Tomara que fique. Tomara que ele curta umas férias em Curitiba, né? Com todo o amor, respeito e consideração que eu tenho para com o curitibano, que eu estou a tua terra aí, tá ok? A minha terra. Não, mas a gente quer Lula por lá. Lula em Curitiba. Desarmamento. Se eleito, você se compromete a acabar com esse estatuto do desarmamento que deixou a arma na mão de bandido e desarmou o cidadão de bem? Olha, uma medida imediata que um presidente pode tomar é você fazer um recadastramento das armas, porque isso é decreto presidencial. Uhum. Então faz imediatamente isso aí. O que eu pretendo fazer no Estatuto do Desarmamento? Logicamente, primeiro, né, passa a ser direito do cidadão a posse de arma de fogo, com registro definitivo. O governo criou ainda o IPVA das armas com registro. Sim, o que é pior, Jorge, tem milhões de brasileiros aí que, na legalidade no passado, foram renovar o registro e não conseguiram. Hoje estão aí à margem da lei. Eu costumo dizer ao proprietário rural, que são os heróis, né, que estão conseguindo ainda manter a nossa economia, de certa forma, no azul. Ele tem que ter direito a um fuzil dentro da sua propriedade. Eu dei um vídeo aqui, o que aconteceu com esse vídeo? O Elemê chegou com uma foice numa fazenda, o gado mais ou menos manso, dá uma foiçada na perna do boi, o boi cai no chão, ele dá outra foiçada no cupim, vai fazer o churrasco na casa dele e deixa o animal agonizando lá. Esse fazendeiro, tá, ele tem que ter o direito de atirar e, se matar, entrar no excludente de ilicitude. Responde, mas não tem punição. Porque nós temos que dar tranquilidade, mais ainda, respeitar a propriedade privada, que ela tem que ser sagrada. Aqui onde eu estou, aqui é a tua casa, só entra quem você e o seu marido assim o permitir. E hoje em dia o que acontece é exatamente o contrário. O fazendeiro, além dos problemas que tem para fora da porteira, tem para dentro, com esse, me desculpa o termo, mas para mim é uma realidade, né? Os marginais do MST. Maria do Rosário, é amor? É amor esse negócio? É fixação? Ideologia, que é coisa completamente diferente. Tudo começou em 2003, no caso do Champinha, que ela foi para defender o menor estuprador Champinha, como se não tivesse... Estuprador e assassino. Estuprador e assassino. E
você pode ver, na polícia existe aí o laudo cadavérico da menina. Eu peço para quem tenha juízo, né, não veja as fotografias do laudo cadavérico da menina para ver como é que ficou as partes íntimas dela. Por 5 dias, ela foi estuprada por 5 pessoas. No último dia, o Champinha, a golpe de costa de facão, matou a menina e quase degolou a menina. E isso daí foi descoberto alguns dias depois, tá? E estava nesse debate lá, onde ela me chama de estuprador, e daí eu dei aquele toco em cima dela em 2003. E agora, a senhora Ela Vieco, né, há 1 ano e meio... Ela, gente, é aquela que fez protesto, lembra? Você acha que foi em Portugal, segurando um Fora Temer? É uma procuradora que ela mesma se diz de esquerda. Pronto, ela é da turminha do PT, tá? Só para você lembrar quem é a figura. E ela era vice do Janot, era subcomandante do Janot. E mais ainda, se você pegar 2015, no caderno de tese do PT, que está aí na internet rodando, que foi discutido na Bahia, um dos itens era o seguinte, que nós petistas, né, devemos fazer todo o possível junto a movimentos sociais para caçar os mandatos dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um capítulo à parte. Se não fosse ele, não teria impeachment. É verdade. Reconheçamos a corrupção, a maneira... Mas também a coragem que ele teve. Foi excelente para nós aqui, né? Como o Roberto Jefferson no passado denunciou a questão do mensalão. Como, por exemplo, até o Eduardo Cunha, vamos falar mais, né? Que é muito fácil dar pancada e quem cai em desgraça, todo mundo joga cachorrada em cima. A questão da PEC da Bengala. Porque naquele tempo não se falava em impeachment ainda. Caso a Dilma continuasse, ela poderia botar mais 2 ministros no Supremo. Imagine um deles sendo o Vadir Damur, por exemplo. E o outro, que foi ministro, fugiu o nome dele aqui, que foi ministro da Justiça por pouco tempo em Brasília, olha, acho que era Aragão o nome dele. Imagina essas pessoas no Supremo. Eugênio. Com toda certeza, o nosso Supremo poderia fazer inveja à Suprema Corte da Venezuela. É verdade. Bom, para a gente fechar aqui, Jair Bolsonaro, o que faz de Jair Bolsonaro um homem, um pré-candidato, um eventual candidato diferente, melhor do que os outros que nós temos? E quem nós temos hoje? Com o PSDB tem que combinar com a Lava Jato, tem que ver quem vai estar de pé, né, gente? O Lula promete vir candidato, né, e vir com tudo. Eu acho que ele é candidato a presidente da Papuda, mas ele diz que vem candidato, né? A gente tem o Jair Bolsonaro, a gente tem algumas figuras que talvez consigam dobrar os seus partidos, como o Ronaldo Caiado, e aquilo que eu te falei, no PSDB vai ter uma briga de tucanos ali para decidir também quem é que vai sair. O que faz de Bolsonaro um candidato diferente? Um eventual presidente que possa agir diferente no Brasil? Você respondeu, né? Diferente. Eu posso ser melhor ou pior, mas sou diferente. Não, pior do que o Lula que a Dilma é sacanagem. Mas na cabeça daí de certo, não, né? Na cabeça de alguns ali poderia ser pior. É comum eu ouvir esse tipo de crítica aí, né? Eu sou diferente. É a coerência acima de tudo. É a humildade para conversar com todo mundo e buscar a melhor solução. Não é uma obsessão que eu estou fazendo. É sacrificante eu estar aqui. Sabe disso? Eu rodar o Brasil. Às vezes eu durmo 2, 3 horas por noite. Enfrento uma viagem grande daqui a pouco para Parnaíba. Mas você só anda de jatinho particular, né, Bolsonaro? Eu é igual o Lula. Não entro de jatinho particular, não. É voo de carreira, né? Eu sou paraquedista, né? Eu sinto quando estou em avião de carreira, não tenho o meu paraquedas do lado ali para numa emergência utilizar. E tenho mostrado possíveis soluções para o Brasil, diferente dos candidatos que estão aí, que parte apenas para agredir, atacar o seu oponente. Então, em função disso, a questão de família, eu tenho simpatia de evangélicos, católicos, de quem quer ter uma arma em casa, das forças de segurança, das forças armadas, de quem quer o Estado menor, quem quer abrir o comércio com o mundo todo, quem quer jogar pesado contra bandido aí, para que o Brasil possa ter segurança e nós possamos explorar o nosso turismo. Dá para entender, olha só, um Brasil como o nosso, uma costa maravilhosa, Pantanais Mato-Grossense, a questão da Amazônia, praticamente inexistir turismo no nosso Brasil, não tem por causa exatamente da insegurança. Então isso tudo o pessoal acredita porque é possível a gente fazer isso daí. Eu não estou dizendo que os outros candidatos são feios, né? São horrorosos e eu sou o mais bonito. Eu acho que eu tenho uma proposta viável que pode ser atingida. Você pega os outros candidatos, por exemplo, eu duvido quem fale sobre desarmamento como eu falo. Quem fala em dar uma retaguarda jurídica, policial militar bem trabalhado. Quem fala até em diminuir o Estado, porque o pessoal é estatista, eles querem ter o Estado na sua mão
para poder aí, com o Estado na mão, é mais fácil se perpetuar no poder. Né? E nós não temos amor ao cargo, nós temos amor ao Brasil. Tudo bem, Jair Bolsonaro, hoje no Nordeste, e na minha casa aqui no Nordeste. Porque eu também tenho casa lá no Sudeste, lá na nossa São Paulo, e hoje ele aqui. Aliás, hoje você vai conhecer umas delícias do Nordeste aqui no café, viu? É? O povo aqui tem cada coisa boa, né? Que você não sabe. Tem umas coisas de bolo frito, peta, né? Uns bolinhos aqui de goma, que é uma delícia. E Jair Bolsonaro vai conhecer um pouquinho das delícias aqui do Nordeste. Obrigada pela companhia de todos. Bolsonaro, boa sorte. Não sente na linha, porque senão que, ó. Você sabe, né? Eu já te falei, né? Você não tem bandido de estimação, como é que é? Não tem bandido de estimação, não, né? Não tem esse negócio, não. Senão quem te pega sou eu, viu? Eu peço a Deus que, além de inteligência, né? Sabedoria, como Moisés pediu para ele, dê coragem para decidir. E dê muita paz para que o nosso povo possa, além de ser abençoado, né? Tenha muita responsabilidade por ocasião das eleições. É isso aí. Obrigada, gente. Beijo no coração. Fiquem com Deus. A gente se vê aqui no meu canal. Tchau.